Olá, pessoal! Agora nós vamos para a sequência de atividades 2, aí na apostila Aprender Sempre Mesmo. Vamos lá! Aí tem a capinha, vai passar uma página que você pode estar utilizando para futuras anotações. Aí tem aí nome da escola, nome do estudante, a data de hoje, o ano e a turma. Aula 1. A língua, várias linguagens. Objetivo da aula: refletir sobre a necessidade de adequação linguística aos contextos de uso da língua. Sensibilizar os estudantes quanto ao uso consciente da nossa língua. Estudante, nessa aula você conhecerá e refletirá sobre os diferentes textos com diferentes elementos, a fim de que perceba a necessidade de adequação linguística a um contexto. Para isso, trabalharemos com o gênero textual tirinhas de humor, as quais apresentam linguagem verbal, ou seja, escrita, e não verbal, ilustrações, imagens, desenhos, de modo que você observe e reflita sobre os recursos linguísticos empregados, observando suas características e reconhecendo, sobretudo, o modo de linguagem empregado nos textos para o alcance dos efeitos de sentido pretendidos. Atividade 1. Leia os textos a seguir. Depois responda as atividades. Tirinha 1. Nerson não vai à escola. Alguns programadores são evolucionistas. Começo com um protótipo simples. Depois vou adicionando recursos, testando e refatorando. É o rapaz que está falando, né? Alguns gerentes são criacionistas. Quero esse sistema pronto e quero agora. Então, aí vai a tirinha 1, tirinha 2. Como super-heróis brasileiros sobrevivem? Homem Grilo. Água mineral, cerveja e coca, pilha e salgadinho, tudo R$1. Ou seja, o super-herói é aquele que se vira para conseguir o trabalho, né? Tirinha 3. O grande manual das pequenas ilusões. Hoje não vou abrir e-mail nem Twitter, vou partir direto pro trabalho. Profissional 1, distração 0. 40 minutos de trabalho. Bom, acho que posso dar uma olhadinha rápida no Twitter. Profissional 1, distração 1. 18 horas. Vou deixar esse trabalho para amanhã. Profissional 5, distração 54, ou seja, não consegue ficar fora das redes sociais. Agora, vocês vão fazer as atividades aí na apostila. Qual o gênero textual dos textos lidos? É um conto, uma fábula, né? Foi mencionado lá no início da nossa aula. Vamos ver se vocês vão lembrar. Que características esses textos têm em comum em sua constituição? Eles utilizam que tipo de linguagem? Eles utilizam a escrita, a imagem ou as duas? Geralmente, em que tipo de suporte esse texto é publicado? Jornais, revistas, redes sociais, alguma posta esse tipo de texto? Para quem se destinam esses textos? Que público? Será que seria crianças, jovens, adultos, estudantes? Para quem você acha? Qual a função das imagens nesse gênero textual? Você acha que ela foi colocada aí por colocar, para deixar mais bonito ou para dar mais ênfase, né, ao estilo de gênero, para o leitor compreender melhor? O que vocês acham? Agora, analise o modo como as personagens falam em cada uma das tirinhas e registre. A.
Que tipo de pessoa utiliza o modo de falar da personagem da tirinha 1? Por exemplo, é uma pessoa que tem noções da norma padrão da língua portuguesa, é uma pessoa que não tem conhecimentos, né? Que não tem um nível de escolaridade adequado. O que vocês acham na primeira tirinha? B. Quem é a personagem que fala na tirinha 2? Para quem ela fala? Como é a linguagem que ele utiliza? É uma linguagem correta? É uma linguagem informal que não é a adequada? O que vocês acham? Na tirinha 3, em que situação se empregam expressões como e-mail, Twitter? Que tipo de pessoa a personagem da tirinha representa? Por exemplo, uma pessoa que fala em e-mail, em Twitter, ela tem conhecimentos sobre as redes sociais ou não? Estudante, agora reflita. O nosso modo de falar sofre interferências do lugar onde estamos? Da profissão que exercemos, das pessoas com quem falamos e de outros? Todas as personagens das tirinhas utilizam a língua portuguesa, com vocabulário pertinente à situação de fala. Chamamos essa variação no modo de falar das pessoas de variação linguística. Dessa forma, devemos considerar isso quando falamos ou escrevemos para alguém. Ou seja, nós voltamos lá no conteúdo que nós aprendemos anteriormente, variação linguística de acordo com o meio social em que você vive, dependendo do grupo a qual você pertence. Por exemplo, o Chico Bento, que mora na zona rural e não teve um nível de escolaridade adequado. Então, por isso que ele fala o caipira, entre aspas, né? Se você falar também da parte geográfica, variação geográfica. Em São Paulo, nós falamos a palavra, a raiz, né? Conhecida como mandioca. Lá no Nordeste, ela pode ser macaxeira, pode ser aipim. Está errado? Não, faz parte da variação geográfica de cada local. E a histórica, que sofreu alterações, por exemplo, a palavra farmácia, que antigamente era escrito com PH, a palavra coisa, que hoje tem a vogal I e antigamente tinha a vogal U, cousa. Então, isso acontece por causa da mudança dos tempos, então é a variação histórica, tá? Então, para nós refletirmos numa redação na escola, você pode escrever da maneira informal? Não, você tem que seguir a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, usar as palavras corretamente, como elas devem ser escritas de acordo com o nosso dicionário, de acordo com as normas, né, da nossa língua portuguesa. Numa conversa informal, num diálogo, você pode usar uma palavra, por exemplo, o pro ao invés de para o? Sim, aí no diálogo com um colega, com um amigo, sim. Numa entrevista de trabalho, não. Mesmo na oralidade, você tem que usar as palavras adequadas, tá? Então, vamos agora às atividades, depois nós vamos corrigir. Vamos lá.